Olá a todos, está começando mais uma sessão do Bate Martelo Podcast, o podcast que a verdade senta à mesa. E hoje nós vamos debater um assunto que divide muitas opiniões, gera debates e levanta uma pergunta que muita gente faz. A prisão realmente recupera alguém? Ou estamos diante de um sistema que está longe de cumprir aquilo que a lei prevê? Mas antes da gente iniciar essa nossa sessão, eu quero aqui apresentar a minha parceira, a Daniela. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Rô. Boa noite. Prazer novamente. Hoje com um tema que eu acho que a mesa vai pegar fogo. Então, está aberta a nossa sessão do Bate Martelo Podcast. Então, agora a gente abrindo a sessão, a prisão, ela deve apenas punir ou ela também recupera? Fica você agora com essa pergunta, porque antes da gente começar toda esse nosso bate-papo, eu vou apresentar hoje as nossas convidadas especiais aqui que vão nos trazer sobre esse assunto, né? Então, para a nossa conversa, nós trazemos aqui a doutora Caroline Toledo, formada em Recursos Humanos, pós-graduada em Psicologia Organizacional, Direito, Defesa Criminal e especialista em Execução Penal. Seja muito bem-vinda, doutora Caroline. Muito obrigada, Rosângela, pelo convite. Daniela, minha sócia, Aline. É um prazer estar aqui para esse debate bem meticuloso e que divide muitas opiniões. Divide. Mas é para isso que está aqui o podcast, para a gente tirar as nossas dúvidas, fazer um bate-papo gostoso, né? E também recebemos a doutora Aline Inforsato, advogada, pós-graduada em Direito Penal e especialista em Execução Penal. Muito obrigada, doutora Aline, pela sua presença, por estar aqui junto conosco essa noite. Eu que agradeço da oportunidade, me sinto lisonjeada pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e de passar para todos um pouco da visão de como funciona, na verdade, na prática, a ressocialização e o cumprimento de pena no nosso estado e no Brasil. Tenho certeza que vai ser ótimo, vai tirar muitas dúvidas. Vai. Na verdade, mais minhas. Você sabe que esse podcast é mais para mim, né, do que para quem nos assiste. E ele gera também um debate, né? Fica aquela dúvida, né? Como é funcional, não é, né? Então, a primeira pergunta hoje é para a doutora Caroline. Vamos. Preparada? Com certeza. Então, vamos lá. Quando a gente fala em sistema prisional, a maioria das pessoas pensam que é apenas em punição, né? É uma forma de punir. Mas pouca gente associa a prisão como uma oportunidade de mudança. Mas, afinal, né? Qual é o verdadeiro objetivo da pena no Brasil? Qual a sua opinião sobre isso daí? Nós dizemos que na advocacia existe uma resposta para tudo, que chama-se depende. Aqui eu estou para dar a opinião da vivência que nós temos no dia a dia. A punição é o que a sociedade pede. Como você mesmo disse, a impunidade é o que revolta, é o que traz essa questão da discussão. Então, hoje, a punição é o que define a prisão. Mas quando nós temos um conceito geral, quando você conhece tipos de pessoas, de comportamento, e não se fala em números, nós conhecemos que a ressocialização hoje é um ponto muito importante e, da mesma forma, um ponto muito longe do que é necessário para realmente acontecer. Então, se eu fosse para falar para você o que eu acho que hoje significa o cárcere, eu diria que seria a punição. Mas isso como resposta da própria sociedade e da própria cultura que nós temos aqui. Porque nossa cultura entende isso, que uma vez que você comete um delito, que você tem um erro perante a sociedade, você tem que responder pelaquela situação. E para você responder, você sofre. Porque você trouxe um prejuízo, você trouxe um sofrimento e é assim que é visto. Dani, interessante, né? Mesmo porque existe essa grande diferença entre o que a sociedade espera, entre o que a lei diz. E a minha dúvida é se a ressocialização, ela realmente é uma realidade,
é uma expectativa tanto dos profissionais, né, do jurídico quanto do próprio sistema. Sim. O sistema eu acho meio difícil, porque acho que nem cria expectativa, mas enfim. Na verdade, eles veem a questão dos números, né? Como a gente diz, existe perfis e perfis. Então, o que acontece? Pela vivência que nós temos dentro de várias unidades, vale ressaltar que nós temos todo o território brasileiro, mas presencialmente, nosso escritório trabalha em São Paulo, né? Mas nós atuamos no Brasil, então nós temos somente a questão da videoconferência, que é como nós falamos com os nossos clientes, tá? Então, vamos lá. Aqui, o que acontece? Nós estivemos em Campinas com o presidente da comissão de presídios, que é o Dr. Leandro, que tem essa questão da ressocialização. Existem políticas públicas que fazem para a questão da ressocialização. Então, vamos supor, eu cometo um crime, vou para a cadeia, sou condenada. Uma pena específica. O que se deseja? Que no regime fechado, nós temos 3 regimes, né? Fechado, semiaberto e aberto. Na lei, se fala de albergue, casa de albergue. A gente também tem essa questão de responder em aberto, que a gente fala que é na convivência. Por quê? Porque nós não temos o que prevê a lei, então abre-se brechas, então são exceções. Então, quando a gente fala na ressocialização, as empresas que têm diminuições de impostos para poder tentar auxiliar na construção de uma questão profissional do reeducando. Então, nós temos também os estudos, que também é previstos em lei, que depois nós vamos falar um pouquinho, que gera remissões, que tem benefícios, digamos assim, a quem está cumprindo pena. Então, provas, ENSEJ, ENEM, tudo isso faz parte da ressocialização, que é previsto, que você diz, na questão dentro do cárcere em si. Então, tudo depende da situação em que se encontra a pessoa quando ela vai ao cárcere. Então, tem o regime aberto, o fechado e o semiaberto. Então, essas ressocializações que nós estamos falando é para a pena por inteiro. Tem unidades que já possibilitam no regime fechado, você tá ali aceitando, né, aquela pessoa para ela começar a entender. Igual, o que mais prende hoje é o tráfico. Então, vamos dar um exemplo. Um exemplo concreto. O tráfico. O menor vai lá, comete o tráfico, vende lá a droga, tal, foi preso, pegou o regime fechado. Beleza, ele vai entrar para a unidade. Aquilo dali, ele nunca passou por aquilo dali. Então, ele não sabe, assim como qualquer outra pessoa. Mas eu estou dando um exemplo do jovem, que é muito comum, tá? Então, tá. Ali dentro, já existe uma hierarquia. Ali dentro já existe dificuldade. Por quê? As pessoas que estão mais tempo tendem a ter o quê? Uma questão de arbitragem, digamos assim, ali dentro. Então, ele entrou dentro da unidade. Ele fica assim, muita gente fala assim, ele fica ali coçando o dia inteiro, não faz nada. Por quê? Aí é que vem a pergunta, o porquê que não faz isso? Nós temos muito problema em conseguir trabalho para os reeducandos por falta de vagas mesmo. Então, no regime fechado, não é o obrigatório. Então, por isso que muitas vezes, talvez, se desde o início do cumprimento da pena nós tivéssemos essa intenção, olha, você errou, você foi lá, fez isso. Como que é seus estudos? Olha, tem 18 anos, a maioria não tem formação, tá? Então, vamos lá. Vamos começar. Você tem fundamental, você tem ensino médio? O que você... Fazer realmente uma triagem, ter um acompanhamento. Mas hoje em dia nós não temos. Era essa pergunta que eu ia fazer para você. Em qual momento deveria ter essa ressocialização, né? Porque a hora que a pessoa vai presa, independente da idade, fica pensando, né? Quanto tempo vai ficar presa? Sim. E essa ressocialização, ela começa em qual momento deveria começar? Então, é exatamente isso, porque as pessoas também não sabem que existe cárceres diferentes, existe um CDP, que é uma cadeia onde você ainda não foi julgado, você ainda não está condenado, então ali é provisoriamente que você fica. Depois você vai para uma penitenciária, fica perto ou longe da sua família. Então são coisas que a própria pessoa leiga, até antes eu mesmo de trabalhar com isso, não sabia. Então nesse momento quando ela vai,
o ideal seria ter esse apoio psicológico, porque nós, seres humanos, nós não precisamos de terapia, nós não precisamos... Isso quem já tem uma vida, digamos assim, que estável. Nós nunca estamos estáveis. Nós temos muita oscilação. Então, a depender do local onde você é inserida, a partir do momento, né, tem aquele estudo. Quais são as 5 pessoas que você mais convive, que é a média da pessoa que você se torna? Então, às vezes, aquele adolescente, aquela pessoa que entrou, talvez não está inserido na onde ela devia. Então, aí que eu acredito que nós pecamos. Pecamos no sentido de que nós precisamos de profissionais que são fantásticos no que fazem, que são psicólogos, para acompanhamento, para entendimento, porque nós temos questões jurídicas onde há um contato com o psicólogo na passagem inteira no cárcere, que é só se o juiz pedir um exame criminológico. E aí a lei fala o quê? Que você precisa de vários profissionais, várias consultas. Isso não acontece. E aí nós vamos lá brigar para quê? Para que isso realmente, para que a pessoa seja analisada realmente. Não com uma consulta. Como com uma consulta você tem um diagnóstico? Não. Se a pessoa se arrependeu ou não. Não tem como. E aí o que eu falo, que o doutor Leandro, como eu já falei, que ele faz parte da comissão, explica. Então a gente vai começando a entender as dificuldades. Porque muitas pessoas falam da questão da quantidade de pessoas que tem dentro de uma prisão, que também impede isso. O nosso governador disse, alto e bom som, o corte das verbas para o presídio, para os profissionais que fazem o criminológico. Mas muitas pessoas também não sabem que esses psicólogos existem, os que são do próprio governo ali, da própria estado, mas também existem os terceirizados. E aí o que aconteceu recentemente? O valor que eles recebiam caiu. Então, qual que é o profissional que, se não ama aquilo que faz, se não tem um entendimento, vai atrás de poder o quê? Entender e interagir com a sociedade nesse aspecto. Ela cai muito. Então, quando a pessoa não tem esse suporte, e aí cai no local que ela está totalmente perdida, não sabe o que fez, talvez tenha ali, vamos colocar, tudo é 50%, né? É o que eu falo, a questão do depende, do perfil, enfim, tudo mais. Ela pode olhar com outros olhos, ela pode começar a ver, é onde eu acredito que a gente começa a pecar, porque nós não temos isso. Então, quando você fala, serve para punir ou serve para ressocializar? Depende. Depende o que você fala por isso, porque nós não temos estrutura. Eu acho que depende do Estado. Na verdade, dependemos do Estado. Fala assim, faça mais cadeias, está superlotada, faça mais cadeias. Será que é essa? É a questão de vagas que a doutora citou, de não ter tantas vagas para a quantidade de presos interessados, né, em fazer algum trabalho. Sim. Como que tá, não sei se a senhora não, você, né? Tão nova, bonita, pelo amor de Deus. Né? Esqueci você. As vagas. A quantidade de empresas também que ofertam, ou que se interessam, que ofertam também essa possibilidade. Como que está no país? É assim, ela é muito baixa perante a quantidade de reeducandos e perante a massa carcerária que nós temos. Isso não é novidade. Isso gera também por quê? O preconceito, ele é instalado. Olha, eu vou contratar uma pessoa que está cumprindo pena. O que ela fez? Ela roubou, matou. Ela vai na minha empresa, ela não vai dar conta. E isso, o que tem? Tem, assim, políticas no sentido de que você paga menos impostos. O que mais acontece, para falar a verdade, são empresas que são próximas ao presídio. A mão de obra é mais barata, além dessa questão tributária, que aí teria que ver com um especialista mesmo. E aí o que acontece? Quando você insere o reeducando lá dentro, essas empresas normalmente são as que são mais próximas. Mas prefeitura também tem. Tem a questão da tornozeleira também, que o pessoal também utiliza. Então, a questão de quantidade de vaga para a quantidade de reeducandos que querem trabalhar é pouca. Vários clientes falam, doutor, eu quero trabalhar e estudar. Poucas. Por quê? Pense só numa cadeia que tenha 2.000 pessoas, 2.000 detentos. E aí você precisa atender primeiro quem tem o direito, se é que podemos dizer assim, né? Vamos começar lá com o pessoal do semiaberto. Quantas pessoas nós temos? 500. Quantas salas eu preciso para poder atender esse pessoal?
qual é o ensino que cada um tem. Então, é uma logística Bem ampla. bem Complexa, né? Sim. E aí, o que acontece? Os professores, têm professores voluntários. Quem quer se voluntariar? Quem quer ir? Porque não tem o conhecimento, tem medo, tem receio. Existe todo um contexto, Sim, né? porque no parlatório, o que acontece? Nós temos uma proteção, seria, né, uma vedação entre o reeducando e o advogado. Digamos assim que seja essa a preocupação da pessoa que vai ali dar aula, enfim, não sabe o que está acontecendo, tal. Lembrando que tem a polícia penal ali a todo momento, né? O que também muitas pessoas não sabem, mas carece de profissionais na área penal em questão de policiamento. Uma das questões também é por conta do investimento nessa questão da polícia. Mas, enfim. Aí, o que acontece? Se esse fosse o receio, nós poderíamos, talvez, pensar numa coisa que ela se sentisse, ela ou ele, se sentisse mais confiável, talvez, como parlatório. Mas, de antemão, os reeducandos, eles são totalmente diferentes do que o pessoal pensa aqui, né? O pessoal pensa que vai chegar lá, ele vai falar com gíria, ele vai ameaçar a mãe, vai ameaçar a família, e não sei. Se atrasar pagamento, vai sair ameaçando todo mundo. Nossa Senhora, e que ele vai passar droga pra cá, e vai fazer isso, e vai matar um, e vai matar... E muitas vezes, gente, não é isso. Eu sei que existem exceções, nós estamos falando Sim. que existem as exceções. Não estou, igual eu disse, existe sim uma hierarquia lá dentro, e seria falso da nossa parte enganar com a realidade. Mas o que acontece quanto mais isso acontece, quanto mais espaço nós damos para que isso seja uma coisa corriqueira, talvez a nossa, quando eu digo a nossa, porque eu me coloco também como sociedade, a nossa questão de cobrar políticas, de estar ali, talvez a gente esteja um pouquinho estagnado, talvez um pouco conformado com a violência, com a situação. Doutora Aline, a senhora que está... Senhora não, você. Você que está só observando o bate-papo, né? Falando tudo isso daí. Qual a sua opinião nessa relação, com relação aos detentos? Você também pensa dessa mesma maneira? Qual que é a sua visão com relação a isso? Olha, Ru, Eu acho que você vai ter que aproximar um pouco mais, Lu. a minha visão é a visão da prática, da vivência com eles. Porque, assim, como a doutora Caroline trouxe, a sociedade pensa que lá dentro existem monstros, assassinos, traficantes, estelionatários, mas quando nós vamos lá para a realidade de dentro do presídio, quem a gente encontra lá? Nós encontramos seres humanos, pessoas comuns, homens, mulheres, pais de famílias, filhos, irmãos, parentes de alguém. E, assim, muitas das vezes, essas pessoas foram pessoas que, assim, caíram numa cilada da vida, por estarem à margem da sociedade, por não terem tido uma oportunidade ou por terem simplesmente errado. Então, nós lidamos com pessoas. E é nesse sentido que eu penso que o nosso sistema ele é falho. Porque, assim, hoje nós vemos a penitenciária como um depósito. Se você perguntar para mim assim, me dê uma palavra que defina o sistema carcerário brasileiro. É um depósito. É um depósito de pessoas que estão cumprindo, em tese, uma pena. Então, a gente pensa assim, e qual é a finalidade do Estado em colocar uma pessoa dentro de uma penitenciária, uma pessoa que muitas das vezes era uma pessoa comum, era um estudante, uma pessoa que ficou desempregada. Eu não estou dizendo que a pessoa dando, assim, uma desculpa para a pessoa cometer um crime, mas todas as pessoas, elas estão hábeis a algum dia entrar numa cilada. E aí a pessoa, ela entra dentro do sistema penitenciário e ela se depara com todo aquele... É uma cidade, é um sistema. Então, a pessoa, ela entra lá, ela vai se adaptar àquilo que ela tem para viver lá dentro. Então, às vezes, uma pessoa comum, realmente, infelizmente, ela sai de lá um bandido. Por quê? Porque o que ela encontra lá dentro? Quais são as possibilidades que ela tem lá dentro? Que é o que a gente já vem tratando desde o começo desse bate-papo.
O sistema, ele vem e ele fala, porque, assim, dentro da lei de execução penal, existem políticas que devem ser cumpridas desde o início, mas a realidade, infelizmente, não é essa. Porque quando a pessoa ela entra dentro da penitenciária, ela já tem que ser traçado um perfil dela. Quem é essa pessoa? Ele já é uma pessoa que tem envolvimento com o crime, ele é reincidente, ele é um primário? O certo seria a pessoa ela ser classificada e separada. Mas na realidade não. Você pega uma unidade lá que tem capacidade para 700 presos, ela tem 1.200, 1.300. E qual é a ressocialização que essa pessoa tem lá dentro? Qual é a dignidade que ela tem para cumprir pena? Então, são seres humanos que foram expostos ao cumprimento da pena dele, a pagar por uma coisa que ele cometeu contra a sociedade, mas que, infelizmente, ele só está lá. Ele foi depositado lá. Ele foi tirado de dentro ele foi tirado da sociedade, foi colocado em um local para não trazer problemas para a sociedade, ser punido pelo que ele cometeu, mas como que essa pessoa volta? Então, a minha visão é essa. São seres humanos que são depositados em um local para que eles sejam segregados da sociedade. Fazendo um adendo que você falou sobre assassinos, traficantes, que o povo pensa que só tem isso lá dentro, né? Uhum. E uma coisa que tem dado bastante o que falar é a questão de um crime que parece que é inofensivo, mas muito praticado, que a gente está vendo, que é essa questão das vendas das canetas emagrecedoras, que é um crime contra a saúde e tudo mais, que querendo ou não a pessoa vai lá na inocência, não, porque não pode dizer que ninguém conhece a lei, isso daí não pode se dizer que não sabe o que pode e o que não pode, na verdade, né? Mas que vai lá fazer um bico sem maldade, digamos assim. O crime que ela está cometendo, ela pode ser a próxima. E aí ela cai lá dentro, como que funciona? Essa divisão que a doutora falou. Como que funciona? Uma pessoa que foi ali, sem malícia, digamos assim, cometeu... Como que ela volta para a sociedade? Será que ela volta da mesma forma? Não. Que chance ela teve de se arrepender, se caso ela tenha feito algo com a consciência, né? Não, sabe o que está fazendo. E qual a chance teve de, não, peraí, deixa eu voltar, deixa eu me arrepender, eu entender o que eu fiz, mas... A sociedade joga a pessoa para esse buraco. Sabe qual é o nome a nomenclatura que nós usamos dentro do sistema penitenciário? A gente fala reeducando, que é a função de ser reeducado. Mas qual é essa reeducação que ele recebe? Que ele recebe. Inclusive, voltando ainda nessa questão até do trabalho, da educação dentro do sistema prisional, sociedade novamente, né? O preconceito todo... o desconhecimento, muitas vezes, né? A falta de informação para a sociedade. Porque é incrível como as pessoas não compreendem que, a partir do momento que o Estado, enfim, recupera essa pessoa, é um bandido a menos na rua. O menor recuperado, o menor, enfim, que sai, que estuda, que trabalha... Não entra na minha cabeça a dificuldade das pessoas raciocinar. Então, ao mesmo tempo que a sociedade joga essas pessoas... Eu estou usando as palavras, mas do meu jeito, tá, gente? Não, é até um questionamento com a sua fala. Ao mesmo tempo que a sociedade, tá, entre aspas, joga essas pessoas e quer... beleza, agora ela vai ser presa... prisão perpétua, enfim. Aí ficam pedindo soluções que não tão cedo vai existir no nosso país. Perdemos tempo debatendo assuntos que não vão sair desse patamar, e deixamos coisas importantes para trás, né? Então, a sociedade, eu acho que carece um pouco mais de informação, e aí também é uma pergunta isso, né, para as doutoras. A dificuldade da sociedade entender isso, né, porque que recupera pode ser um número pequeno? Acredito que sim, mas eu, enquanto cidadã, eu preciso acreditar nessa recuperação, porque senão vamos viver lá o olho por olho, dente por dente. A sociedade sempre pensando, não, agora fica preso, que mofe lá dentro. Até que sejam deles. Até que sejam deles. É exatamente a realidade. Nessa questão é o que realmente acontece. Que seja o bandido bom, bandido morto, que é o que o pessoal fala, que você pague pelo aquilo que você fez lá dentro, não tem que ter comida boa, não tem que estar reclamando do quê, entendeu? Você tem um gasto aí, então você está tirando da educação, você está tirando da saúde. Peraí, tá? Nós estamos tirando para poder
tê-los lá dentro. Eu, como cidadã, preferiria que, ao invés de você criar um presídio, você criasse um centro de ressocialização perante ao quê? Vagas para trabalho, vagas, porque o que fala? O pessoal fala, o pessoal que está lá dentro está acomodado, ele vai para o crime porque ele volta lá, ele tem comida, ele tem direito a banho, ele está melhor do que quem está na rua. Como se fosse tudo gostoso lá dentro, né? A comida, um banho quentinho, uma banheira com uma sauna. Eu estava... Até é legal essa questão da vivência, e você como cidadã perguntando, que você falou que surge muitas dúvidas, no sentido do que esses dias eu estava numa loja e ela me perguntou, a dona da loja me perguntou assim, como é que é lá dentro? Porque ela sabia que eu atuava na área, como é que é lá dentro? Eu falei, depende. Com que... Novamente, depende. Com que olho você quer ver? Você quer ver a pessoa sofrendo, você quer ver uma pessoa se reabilitando, você quer entender que ali dentro só tem um tipo de pessoa, o que você quer? Porque opinião todo mundo tem. Então, eu vou te falar o que você quer saber realmente, como é que funciona. Sim, o pessoal fica numa cela pequenininha, o pessoal não tem onde dormir, o pessoal fala, chega lá, você tem um kit de higiene, nananana. É uma ilusão. A começar da comida. O pessoal fala, nossa, mas tem 4 refeições diárias. Mas para você ver na prática, aquela refeição é fora da dignidade do ser humano. Isso quando o reeducando, ele tem família, que tem a possibilidade de mandar e levar comida, que o pessoal também tem muito preconceito com família de pessoas que estão em cárcere. A pena se estende. A família fica presa junto. Sofre o preconceito junto. Sim, sofre. E as mulheres, principalmente, eu digo as mulheres por quê? Porque hoje em dia você vê muito em rede social o que elas vivem. Elas postam o que elas vivem. Então, a pessoa tá lá se arrumando para ir lá ver a pessoa. Aí a pessoa fala assim, eu não iria, que vergonha. Onde já se viu. As pessoas gostam muito dessa questão de opinar, mas até que seja um deles. Porque quando você vê o seu filho ali, naquela situação, o seu marido, pai dos seus filhos, sua mãe, porque nós não estamos esquecendo muito das mulheres, né? Porque o pessoal pensa que só tem a questão do homem. Não, mas a mulher, a sua mãe, ali, vó, enfim, tem N situações. A coisa muda. E o desespero, ele é frequente. Surgiu uma informação na internet. Tal unidade teve uma rebelião. Uma rebelião. Que vamos colocar uma rebelião. Você imagina o que sente um familiar? O que sente uma mãe, um pai, um filho? Saber aquilo e não poder fazer nada? Vou ligar para poder ver como é que tá. Não tem essa possibilidade. Vou ligar para o advogado. Não. Nem o advogado consegue. Não, a maioria das vezes não. Vou ligar na penitenciária. Não atende. Até eu fiz um history esses dias no meu Instagram, que eu levei 34 ligações para ser atendida para poder fazer uma pergunta. Como advogada. Porque aí, quando eles atendem, eles têm, sim, uma forma de atendimento diferente, né, doutor? O pessoal pensa que, assim, o advogado vai ligar, vai ser diferente o atendimento. Não eu achava. É o mesmo. Não, é o mesmo. É o mesmo telefone, o mesmo e-mail. Porque tá lá seus clientes querendo saber, e tipo assim, e muitas das vezes isso requer um tempo que a gente não tem. Rosângela, nós mantivemos contato para poder ter essa questão aqui do programa. Quantas vezes eu te falei, olha, eu mando amanhã, eu mando depois. Por quê? Porque é uma situação que, enquanto você está numa audiência, ao mesmo tempo você está atrás de uma família que está precisando de suporte naquele momento, ao mesmo tempo você tem um atendimento, ao mesmo tempo você tem que fazer uma tese, você tem que estar atualizado e seu telefone está ali. E você precisa fechar contrato, porque você, querendo ou não, é um autônomo, né? O advogado, ele é o autônomo. Ninguém esquece que o advogado, ele é um empresário, ele é o próprio empresário. Então, você tem que dar atendimento, porque se você não tem resultado, se você não tem atendimento, você não tem cliente. Então, tipo assim, o profissional também, muitas vezes, nesse caso, não só o desconhecimento da sociedade perante ao processo que acontece lá dentro, mas também ao trabalho do profissional que atua nesse meio. Porque, querendo ou não, nós somos a linha de frente contra tudo e contra todos para defender aquela pessoa.
Nós representamos aquela pessoa. E você acaba levando a carga deles também, né? Eu falo muito da sinergia. A sinergia, porque o que acontece? Nós temos muito problema na prática. Até eu vou citar um nome do Dr. Aurí Lopes Júnior, que hoje está sendo muito citado por estar à frente do caso da influenciadora Deolane, que também é advogada, mas ele é um mestre. Ele tem doutrinas, ele é muito top naquilo que ele fala. E ele realmente fala isso. O procedimento, o que antes era seguido, que você tem um entendimento, hoje em dia não é mais. Porque se você tem uma coisa que diz, a lei fala isso, o que você tem que fazer? Seguir aquele procedimento. Não. Hoje em dia a gente faz uma audiência com o juiz, nós mostramos, não tem materialidade ou não tem comprovação de autoria, aí tem princípios e tudo mais, e aí sai o quê? A sentença condenatória. Mesmo com mesmo com precedentes, tudo. Você vai lá, a pessoa fica quanto tempo a mais até você recorrer, até você apelar, até você sair uma sentença que pode ou não entender que aquilo que você está falando tem margem. Se não, você tem que ir para outro patamar. E aí? Quanto tempo isso demora? O tempo da pena que ele está cumprindo. Aí você fala assim, e a revolta? Surge a revolta, porque é ressocialização, porque você fala, se você tem que ter um aproveitamento em questão de dados, a revolta é uma questão. Hoje nós somos revoltados. Se nosso carro é roubado, tudo nos revolta. Não é um revoltante? Então, quando a gente fala assim, e a gente pode ter um acompanhamento para poder lidar com essa frustração, lidar com essa situação, porque muitos ali, gente, pode achar que não, que muitos, as pessoas aí têm uma questão de preconceito, mas tem pessoas ali que ficaram mais de um ano porque roubou uma manteiga, porque roubou uma carne. Não tenho dúvidas. E existe também o quê? Aqui tem muitas pessoas que falam assim, fulano faz isso, aquilo, saiu, já tá na rua. Mas espera aí, saiu e tá na rua, você pode ter certeza que foi alguém que foi atrás de provar, de comprar aquela situação para poder, que tem precedentes, que tem uma situação que acontece. E aí isso envolve muito, por isso que eu falo que é complexo. Igual nós estamos no momento de nomeação de um novo ministro do STF. Então, o pessoal, ele não acompanha a política, ele não acompanha o poder judiciário, ele não acompanha. Então, ele não vê, ele só vê a coisa acontecendo, dá uma opinião ali, e o que a gente precisa de aprofundamento, aí o profissional que vai atrás, muitas vezes tem esse entendimento, mas aí chega em magistrado, gente. A gente não está falando só de profissional, porque a gente pode fazer o trabalho mais minucioso, mais perfeito que existe. Se o juiz decidir que aquela pessoa ela é culpada, até recorrer vai todo esse tempo. E aí, quanto tempo a gente precisa para ressocializar uma pessoa? Mas a gente fica dependente das leis ou do humor do juiz? Ai, olha, eu gostaria de falar... Não, porque fica... Boa pergunta. É porque eu não sei qual que é, assim, o entendimento. Qual que é? É porque, na verdade, assim, o juiz é um profissional, ele é uma pessoa que quando ele quer trabalhar, assim como nas empresas, gente, funciona assim. Quando ele quer dar atenção ao caso, ele dá. Eu sei de juízes que pega, lê em processo, e eu também entendo, porque o quê? Existe uma grande quantidade de trabalho, então isso entra muito no que eu falei também, da questão de uma estrutura, né? Eu entendo, porque o juiz tem lá um processo de 2.000 páginas, porque é tudo em número. É igual eu falei para vocês, a doutora falou que existe pessoas, mas aqui nós estamos falando em número, tá? Aí o juiz, com todo o respeito do mundo, são poucos que pegam um processo e vai ler. Tanto é que a gente fala que tem o estagiário do juiz. Então, ele pega ali, faz a leitura, passou de 5 páginas, esquece, ele não vai ler mais nada, não. E aí, a gente tem que pensar em toda a estrutura. Peraí, eu tenho que mostrar tudo o que eu preciso em determinados pontos, eu tenho que justificar aquilo que eu estou falando, porque também eu corro já no risco, começo. porque eu também corro o risco do juiz nem ler, nem analisar. Por isso que tem tantos recursos assim que o juiz não se atentou àquilo que colocou e depois é reformada a sentença. Por quê? Porque, peraí,
Eu mostrei, teve audiência, teve a situação, tem a lei, tem um precedente, condenado. Então aí você fala, o que é pior, a lei ou o juiz que não quer trabalhar num dia? Não fala Talvez, não fala não é nem de querer trabalhar. não trabalhar. Às vezes ele também tá com aquele monte de coisa e vai superficial. Mas também não justifica. Não né? justifica. Óbvio que eu não sou do Claro. meio, eu tô fazendo pergunta aqui como, Não é querer como as pessoas que nos assistem que não entendem Não nada é querer do justificar, jurídico. mas às vezes ele tá ali querendo Só dar que aí- andamento e acaba prejudicando também, Porque né? é uma vida ali. É. Quando eu falo em trabalhar, eu tô dizendo assim, no sentido, não de que, igual eu falei, com todo o respeito, não que, até porque para você assumir um cargo de juiz, não é qualquer um, Não. tá? Mas, enfim, não é falando mal do juiz, nem nada, até porque eles têm um conhecimento vasto. Para passar numa prova para ser juiz, não é qualquer pessoa que faz isso. Mas o que acontece? A correria, o dia a dia, é o que eu digo, é igual uma empresa. Tem dia que o funcionário, ele quer trabalhar. Ele tá ali, Animado. animado. Tem dia que aquilo vira monótono. Ele não tem tanta perspicácia. E ali o que acontece? Além do juiz, nós temos o Ministério Público, que é também uma grande incógnita do papel do Ministério Público. Porque o Ministério Público, ele busca justiça. Teoria ou prática? Então, o que nós temos são 3 pilares. O Ministério Público para ser o fiscal da lei, para defender a sociedade. O advogado para fazer a defesa do direito daquela pessoa que está indo presa, para acompanhar se aquele processo está sendo corretamente analisado, e o juiz para julgar. E aí a gente vai para o segundo passo, onde a gente fica sem entender, mas eu vejo pelo lado assim de que às vezes não é nem pela questão da pessoa querer trabalhar ou não, mas assim, do que chega a ela naquele momento de julgamento. Porque assim, antes do processo se tornar um processo, ele é um inquérito. Ele tem que ser investigado, e tem que existir... Porque assim, para a pessoa ela ser processada, para ela ser indiciada, bastam indícios. Indícios de autoria. Eu acho que aquela pessoa cometeu aquele crime. Pode ser que aquela pessoa cometeu aquele crime. Isso aí já é o suficiente para aquela pessoa ir presa. Já é o suficiente. A polícia termina o inquérito e vai para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, como fiscal da lei, tem que demonstrar se existem provas. É a obrigação do Ministério Público, representando a sociedade, trazer provas de que aquela pessoa é culpada daquele crime. Só que aí é onde eu imagino, assim, penso que na minha... assim, a minha concepção, a minha opinião, será que aquele profissional, ele quer cumprir a todo custo essa resposta para a sociedade, de que aquela pessoa realmente cometeu aquele crime? Existem provas que aquela pessoa cometeu aquele crime ou é mais um processo? Toca o barco, condena. Entende? Sendo que hoje em dia existem câmeras de segurança, existem diversos fatores que contribuem para existir uma justiça justa. Mas eu trago um caso para a mesa de hoje. Eu estava numa audiência no Rio de Janeiro de uma ré que ela está há 1 ano presa preventivamente porque ela foi reconhecida pela vítima sendo autora de um roubo. Se eu trazer para vocês, que vocês analisem, vocês falam, não é a mesma pessoa. Uma senhora de 83 anos que acabou de ser vítima de um crime e ela foi à delegacia. No primeiro momento ela falou assim, olha, foram 2 mulheres que me roubaram, e depois no segundo momento ela volta e ela fala, não, foi um homem e uma mulher que me roubou. Aí ela fala que aquela mulher que cometeu o crime é um homem. Só que eu volto a dizer, existem câmeras de segurança, existem sistemas que fazem comparação facial da pessoa. E essa mulher está lá presa até hoje. Já foram remarcadas 3 audiências e ela permanece presa preventivamente. Quando for julgado... 1 ano preventivamente. 1 ano. Eu espero que... Aí hoje na audiência a senhora falou que não era ela. Depois de 1 ano. Depois de 1 ano. Mas e ela a memória presa é ainda. falha. Então, existe estudo de psicólogos da questão da memória, nossa, de tudo que acontece ali na hora, no calor da emoção, porque é o que acontece. Se contamina Isso. a memória. E quando você ali, igual uma senhora de 83 anos, que ela está dando caso,
um policial ou uma pessoa que está ali, não digo um policial, ou uma pessoa que viu, falou que viu, a pessoa pega aquela informação e ela dá. E aí fala assim, ela reconheceu, não reconheceu. Mas tem um procedimento que você segue. Aí colocam um exemplo. Vou colocar a Rosângela, a Daniela e a Aline. Qual a semelhança entre vocês três para eu fazer um reconhecimento? É lógico, se você tiver a característica, eu vou falar que é você. E assim sucessivamente. Sim. E não é esse o procedimento. E muitas pessoas são condenadas por não seguir um procedimento. E são muitas pessoas. Muitas. Então, o que acontece? Pode ser a pessoa, nós não estamos, novamente... Dizendo que não é. Exato. Nós estamos dizendo que de uma questão de procedimento, de ressocialização. E quando eu falo dessa questão do Ministério Público, que é o que vem, porque às vezes o Ministério Público, ele quer dar essa resposta para a sociedade, o quê? No depósito, que é a cadeia. A justiça. A justiça. Não estou falando em casos específicos. Eu estou dizendo que existe sim. Porque é o trabalho dele dar uma resposta para a sociedade. E eles sofrem uma pressão que é a cultura da nossa sociedade. E qual é o aparato que eles têm para conseguir fazer aquele trabalho de uma forma estendida, com tempo, com profissionais? Não tem. Aí a gente esbarra na realidade novamente. Entendeu? É igual esse... Falta de estrutura. Exato. Igual esse inquérito que a doutora fala, que inicia-se quando ou em flagrante ou não, ou que se deve... Existem operações que o pessoal faz o quê? Uma investigação antecipada. Então, tudo que vai acontecendo, vocês reparam que é uma consequência, Então, se você fala assim, a ressocialização de casos assim, a pessoa ela fica revoltada, por não ser ela ali naquele momento, de não fazer valer a lei. Muitas vezes, pessoas que seguem uma vida inteira, igual a doutora falou, sem pisar numa delegacia, estamos dizendo que tem vários casos, né? Nós estamos... E aí, o que acontece? Então, a ressocialização, ela parte de qual momento? De qual estrutura? Eu ia até, inclusive, fazer uma pergunta para vocês duas trazendo o assunto, falando sobre a questão do trabalho, estudo e tudo mais, né? Vocês acreditam, porque existem muito em redes sociais, porque hoje o que mais condena é rede social, né? Sim. A rede social hoje condena pra caramba, né? Sim. Antes mesmo de saber de tudo. E aí a gente vê também notícias sobre essa questão. Se cada município se, entre aspas, responsabilizasse por cada um dessas pessoas que, como você falou, nunca pisou numa delegacia, porque depende de cada caso, né? De cada cidadão, de cada crime cometido, não vamos generalizar tudo. Mas nesses casos, que nem dessa senhora, né? Que está lá presa 1 ano, não conseguiu ter um sucesso para ela. Será que dentro do município, se tivesse um trabalho de ressocialização, não ajudaria melhor? É que, na verdade, nós não podemos deixar de analisar os 3 poderes que são o pilar da nossa Constituição e que eles não podem ser confundidos. Então, quando você diz o município, cada estado do país, ele tem o judiciário, o executivo e o legislativo. E nós temos a Constituição e os códigos que vão surgindo, que nós seguimos para poder fazer valer a lei. Então nós não podemos confundir. Então, o que acontece? O município em si só, ele não tem tamanha competência para isso. Tá. E aqui também fere uma questão no seguinte ponto. Nós temos cidades pequenas, mas nós temos cidades enormes. Então, a lei, ela não é para cidade pequena e não é para cidade grande. É num complexo. Então, o município, ele não consegue fazer isso. Ele não tem legitimidade para poder arguir isso. O que o município poderia fazer como proposta política, como uma questão pública, é de o quê? Utilizar a questão da divulgação dos benefícios, talvez de implementar uma política pública para poder, em questão tributária, o que pode ser utilizado, igual eu falei, a questão tributária para poder dar um apoio, esse suporte, aí é mesmo com alguém que tenha a competência, e eu digo que eu não tenho porque eu não trabalho nessa área, para poder fazer, seja
uma questão de proposta de lei, alguma coisa, para poder auxiliar aí as empresas ali que têm os seus comércios, enfim, as suas indústrias naquele município, agregarem a ideia, né? Igual uma coisa que muito se fala e que muitos têm dificuldade, até coloquei na minha rede social, que eu estava conversando com o Reeducando, e ele falou, doutora, eu perguntei se ele estava lendo, né? Porque também tem essa questão de leitura, e muitas unidades não têm um órgão competente para poder fazer o quê? Para poder analisar o resumo do livro que ele leu para poder remir. Não tem. É porque existe hoje em dia vamos dizer assim, uma política de ressocialização, porque assim, a lei é boa, a nossa lei é boa, só falta a estrutura. Então, assim, existe essa possibilidade de se remir pena pela leitura. Então, assim, para uma pessoa que está cumprindo pena, é ótimo, porque ela antecipa a liberdade dela e ela agrega conhecimento e cultura. Só que para valer essa remissão de pena, e assim, não é nossa, eu vou ler milhões de livros e vou embora amanhã. Não, tem um limite de horas que ela pode ler por ano para ser usado como remissão. Só que para ser usado como remissão, tem que passar por é como se fosse uma comissão para que seja analisado. E aí vai ela faz o resumo para poder mostrar o que ela entendeu daquele livro, para poder ser remido. Só que se não tem aqueles profissionais dentro da unidade prisional, que a maioria das unidades não tem, aí não serve para remir. Então, ele lê e ele não consegue um profissional ali, não um profissional, porque tem muitas comissões, né, que fazem, né? Agora precisa saber exatamente como que está internamente em cada unidade, porque a gente fala que existe um procedimento interno, assim, para todos, mas algumas vezes... Algumas não, a maioria das vezes cada um tem... Vai do jeito que tá, na verdade. A gente fala assim, a lei tem isso, mas algumas unidades fazem de forma diferente. Mas estipular a leitura, porque o conhecimento ninguém tira. Uma pessoa que tem conhecimento, que agrega... Não, eu tenho que ler. Se aquilo dali não valer, eu não ganho tempo para sair daqui. Então, olha como você começa a trabalhar a cabeça da pessoa. Então, eu vou ler. Tá, coloca ali um livro que possa trazer para ele consigo as informações, que possam trazer consigo a forma dele escrever. Muitas pessoas não sabem ler nem escrever. A maioria, né? A maioria. E o que acontece? Além disso, eu achei muito interessante que eu vi uma postagem na rede social de um reeducando, que foi o primeiro reeducando a fazer o seu mestrado dentro de uma unidade. E aí você para e pensa, podia ser a maioria. Porque também tem esse preconceito com a nossa profissão, tá? Porque o pessoal pensa que nós queremos quanto mais clientes, mais crimes cometidos. E não é isso. Não é isso. Nós somos cidadãs, então a gente sabe o que a sociedade enfrenta, a questão do crime e tudo mais. E a corrupção também, de menores, que é a maioria. Aí depois que você entra... Mas a gente eu acho que está vivendo um loop eterno, né, doutoras? Porque assim, falando agora, voltando sobre... a resistência da sociedade. E aí, quando a gente pensa que essa sociedade resistente é a mesma que amanhã vai advogar, vai estar no Ministério Público, vai estar condenando né, os futuros... Ou vai estar cometendo crimes. Ou vai estar cometendo crimes, né? Mas pensando nessa situação, de toda essa falta de estrutura, a doutora citou a falta de política pública, né? Ou, de repente, falta de uma ação nos municípios. E aqui, como a gente está numa cidade relativamente pequena, né? Eu acho que piora muito mais. Por quê? Pensando nessa questão da política pública e já trazendo um pouco para a política, não é exclusividade de Cordeiro, né? Enfim, geral, uma cidade pequena, eu acho que piora. Porque como que os políticos vão debater? Existem, obviamente, a sociedade civil ali, que várias pessoas devem, com certeza... Cordeiro precisa conhecer essas pessoas, mas elas devem existir. Que estão aqui, né, com essa mesma opinião nossa,
sobre a importância do estudo, tudo dentro lá a estrutura do sistema prisional. Como que se debate? Como que os políticos vão debater se atualmente nós vemos, e nem querendo entrar em questão de direita e esquerda, mas atualmente nós vemos a teoria do bandido bom e bandido morto. Como que a gente debate politicamente? Como que a gente vai trazer para a política nesse sentido e falar, cara, são seres humanos. Enquanto de um lado, porque o político está pensando só em voto, está pensando o que meu eleitor quer ouvir? Eu vou falar. Se meu eleitor quer ouvir que todo mundo lá dentro tem que morrer, então é isso que eu vou falar. Ele não vai seguir a lei, ele não vai seguir as diretrizes do nosso país, da nossa Constituição. Ele não está nem aí para nada. E parece que sempre está tudo bem. Isso me revolta muito. Eu fico mega indignada. Me revolta demais, porque são pessoas que estão lá dentro e uma hora vai sair. E quando essas pessoas sair, pode voltar a fazer mal aquelas pessoas que negaram ajuda, aqueles políticos que negam uma estrutura básica. Ele é um ciclo vicioso, é o que eu disse desde o início. Quem ganha com isso? Da cultura. Você fala de político e também não adentrando, porque eu também não discuto, é uma coisa que eu não discuto, porque o que acontece? É que não tem como desassociar uma coisa da outra. É o que eu falo. Qual político? Porque hoje, cada político ele tem uma causa. O político... E a nossa Constituição fica de lado. Não. E o político... eu não sou de Cordeiro, então não posso falar. Então, eu posso falar assim que eu não estou me referindo a nenhum político, porque eu nem sei nem quem que é os políticos daqui. Mas o que acontece? Cada um pega uma causa onde ele vai ter mais voto. Então, como é uma cidade pequena, ele vai pelo lado do quê? De que é uma cidade que tem... princípios diferentes de uma pessoa que tem conhecimento mais lá na frente ou que passou por alguma situação. Então, quando eu falo em político, eu falo assim, quem são as pessoas que votam nesse político? Porque eu também me revolto com algumas situações, inclusive na minha cidade, referente a isso. Tem político que ele tem uma quantidade de votos garantidas mediante aquilo que ele entende a passar na frente para poder representar aquele núcleo de pessoas. Então, o que eu falo? Seria uma união de uma pessoa que conhece, que teve, não passagem, eu digo, mas que teve o conhecimento de uma situação como essa, seja um familiar, uma pessoa que tenha a cabeça de colocar, porque a partir do momento que você começa ali um movimento... Porque tudo na vida da gente é uma questão de transformação. Se tudo se transforma por conta de um movimento. Então, eu acredito que seria um político, aí no caso, que tivesse sido eleito por uma parte da sociedade que entendeu a partir do quê? Da sua campanha, porque a campanha, gente, não acontece no último ano. Não. Ela vem... Você, cidadão, que vota no político, por conta da tua causa, você não está entendendo o papel da política. Você não está entendendo para que serve um político. Eu vejo muitas vezes um pagando uma conta, um ajudando com um animal, um fazendo isso. Isso não é política. Imagina. Então, peraí, eu devo me cobrar como cidadão. Então, eu não estou indo para esse lado. Então, se o político, se nós tivermos um movimento, a cidade de Cordeiro, aqui vamos colocar aqui a região, Santa Gertrudes, Rio Claro, as pessoas que iriam ser eleitas por conta dessa situação são pessoas que têm ou passaram por alguma situação e explicar o que isso pode gerar. A discussão referente ao que é bandido morto, é bandido bom, isso vem lá de patamares muito acima, né, que trouxe essa ideia para o país, então vai ser uma discussão assim que vai ser eterna, até que você mostre situações, porque hoje em dia o pessoal não mostra, igual isso que eu estou falando de um reeducando que fez seu mestrado. Ele mostra o quê? O bandido que foi pego pela 4ª vez roubando e não teve consequência. Exato. Então a pessoa é igual... E acaba gerando a revolta da população. Exato. E aí vem... os órgãos judiciários para dar resposta sobre isso. Tá vendo como é um ciclo vicioso? Então, eu acredito que nessa questão de política que você diz, porque a política pública em si, ela vem por vários patamares. Eu não estou, estou generalizando, mas tem todo um procedimento. Inicia pela discussão. Então, esse movimento seria através de, talvez, uma nomeação de um político que tenha essa noção.
E eu, particularmente, tenho muitas opiniões também a respeito disso, porque eu acredito que um político ele precisa conhecer os 3 poderes, ele precisa entender como funciona tudo. Eu acho que seria o básico para alguém poder se candidatar. E o que não acontece. Não acontece. Entendeu? Então, tipo assim, é fácil você ir lá. Vamos lá, apontar seu dedinho. Mas e você? Você tem... Porque para eu ter uma opinião, eu não posso basear pela opinião da doutora Aline. Eu tenho que ter a minha. A sua. Então, vamos entender. Porque muita coisa as pessoas não sabem que vivem. Muitas pessoas não sabem como é isso dentro dos presídios. Mas apontar o dedo, eles sabem. Então, é igual eu digo, existe exceção. E ninguém fala que ninguém deve ser punido. Não é essa a questão. Se você cometer um crime, você tem que ter tem que pagar a punição pelo que é crime prevista. que fez, né? Exato. Igual nós tivemos uma alteração recente aí da questão do furto, do estelionatário, enfim. Que eram crimes e que agora foram majorados as suas penas. Então, nós vamos ali. Tá, isso daqui é sua pena, então a gente vai... Nós não estamos fugindo da lei, nós estamos fazendo a lei valer a pena. Mas nesse processo... é que está o problema, entendeu? Então, os políticos, na sua questão, ao meu entender, não sei não da doutora Aline, mas ao meu entender, teria que ser pessoas que primeiramente... A representatividade, isso, né? que primeiramente entendesse o que é a política, o que são os poderes, o que faz, o que muito não existe, né? E depois, uma pessoa que estivesse ali no entendimento e vice. Então, a minha resposta para a sua questão é essa questão das pessoas que são vulneráveis terem uma pessoa que entendam, porque se a gente vai falar que vai mudar a realidade inteira, que os políticos vão entender tudo, é mentira. Então, eu vou dizer para você que vivendo a nossa realidade, e não o que seria correto... Eu acho que está longe de viver essa realidade. Então, assim, para tampar o buraco, nós vamos dizer mais ou menos assim em português, que nós utilizamos informal, que seria uma pessoa que tivesse ali contato com essas pessoas e essas pessoas se movimentassem para poder fazer isso. Então, esse seria o meu posicionamento aí para a tua questão. Que eu vejo, assim, de imediato. Mas se fosse estruturalmente falando, seria uma coisa que eu ainda... Eu acredito, porque eu sou cidadã e eu tenho a esperança em tudo. Tem que ter. Então, eu acredito que ainda vai mudar. Em algum momento, tem que mudar essa questão. Aí eu já sou um pouco mais revoltada, na minha opinião. Porque eu tô com a doutora Aline. Porque se nós, como sociedade... não fiscalizarmos essa lei que a gente cobra, eu quero punição, eu quero políticas públicas que aquela pessoa seja presa, tá? Mas e agora, disso aqui pra frente? Porque que nem a gente tá falando de diversas coisas ruins, que a penitenciária não ressocializa a pessoa, que todo mundo sofre, que é um depósito, tudo bem, mas e o que a gente faz? Nós estamos em Cordeirópolis, temos a cidade de Rio Claro, Santa Gertrudes, nós temos um exemplo muito próximo de uma possibilidade de ressocialização. Nós temos em Rio Claro o CR feminino, que é o Centro de Ressocialização Feminino, e o CR masculino. Se você olhar o modelo de cumprimento de pena deles, é totalmente diferente do cumprimento de pena de uma penitenciária. E o que acontece lá? Tem trabalho para todos, tem estudo para todos. Cama para todos, comida para todos. Então, aquela pessoa que vai cumprir pena lá, ela tem a dignidade dela preservada, a sociedade tem a resposta que ela procura, aquela pessoa está lá cumprindo pena, só que qual a possibilidade dela sair melhor? Sendo que lá ela está tendo conhecimento, trabalho, ela tem até uma porcentagem de dinheiro obrigatoriamente guardado, que é o percúlio. Quando ela sair de lá, ela tem um dinheiro guardado, uma poupança. E até essa questão da remissão por leitura, ela tem. Nós temos aqui, ó, pertinho de nós. E por que isso não é ampliado? Porque para você ir para um CR, você tem que ter um perfil. Um requisito, né? Não é qualquer pessoa que vai para o CR. Então, assim, por que... Nem qualquer pessoa, nem qualquer crime. Não. Tem um padrão. Tem até a questão de quantidade de pena. Então, se lá dá certo, por que não se é estendido? Então, nós como sociedade, por que nós não cobramos a aplicação correta da lei que nós conseguimos? Por esses dias mesmo mudou. Agora, a lei, para você progredir de regime, hoje em dia já não tem mais saída temporária para visitação de familiares. A sociedade cobrava muito isso, hoje em dia não tem. Foi mudado.
Tá bom. Hoje em dia, a lei mudou. A porcentagem para um crime hediondo, para o cara sair lá da cadeia, para a mulher sair. 70% para uma pessoa primária, 80% para uma pessoa, para um crime que a pessoa é primária, para um que a pessoa é reincidente. A pessoa vai cumprir quase integralmente a pena lá dentro. Só que aí tá bom. E fora isso, ela tem que passar por um exame criminológico. Foi pedido que tivesse o exame criminológico, foi estabelecido que é obrigatório em lei a pessoa passar por esse exame, e os profissionais não têm. Então, assim, vem aquela superlotação que você tem aquela solução pro seu problema, mas você tá criando uma bomba relógio, sendo que você tem o exemplo do que pode dar certo. Que, gente, não tem como fugir disso. A solução pro problema da superlotação, do crime, é a educação. Não tem como fugir disso. Se o Estado fornecer uma educação digna, a pessoa não vai roubar, a pessoa não vai vender droga. Não tem como. Então, assim, a gente deveria, como sociedade, parar de pensar em punir e pensar em resolver. Porque existem as possibilidades. E aí a gente volta pro começo de tudo e fala, tá bom, já tá preso. Então vamos fazer o cumprimento daquela pena. Vamos dar dignidade para aquela pessoa, vamos trazer resposta para a sociedade e vamos trazer essa pessoa reinserida novamente. Para que a gente não volte pro ciclo que a gente vem falando desde o começo. E fazendo um adendo, que ela falou do CR. Lembra que eu comentei que existem tipos de unidades diferentes que existia? Uhum. O CR... Talvez a penitenciária é um CR que não deu certo. Vamos dizer assim, na brincadeira, lógico. Porque o que ela está falando, que não existe, que nós estamos falando que seria um sonho. O CR, aqui de Rio Claro, que até então, quem vai até lá observa a diferença, lá não tem cela. É alojamento. É alojamento. Agora, essa questão da... E a pessoa está cumprindo pena. E ela está cumprindo pena. Ela está trabalhando, ela está estudando. Lá, é garfo e faca, é prato de vidro. Aí, o que acontece? A pessoa fica lá 4 anos sem ver a rua. 4 anos numa cela, com 30 pessoas. 4 anos numa hierarquia do quê? Do crime. A pessoa ali, envolvida naquilo que tem, sai pra rua, não tem suporte, não tem família. O que ela vai fazer? Novamente o crime. Mas vamos construir mais cadeia, porque essa é a resposta da superlotação. Sim, mais crime. Entendeu? Essa é a resposta. Então, a pessoa ela vem pra rua, ela não sabe nem se comportar, ela não sabe quanto custa uma coisa. Ela é tirada de um calabouço e jogada de volta para a realidade. Exato. Assim. Ela é se jogada. Vira aí. Se vira. Toma, isso daí que você tem, faça o que você quiser. E muitas vezes, para você poder sair depois que você vai... porque essa lei da questão das saidinhas é de 2024 para cá. Quem cometeu antes ainda permanece tendo esse direito aí da saidinha. E aí o pessoal fala assim, é a saidinha, toma cuidado. Toma cuidado, porque agora o povo vai voltar, vai pra rua e vai pro crime. Aí pergunta, a porcentagem da questão da volta para a unidade é muito grande. Se eu não me engano, foi 8 ou 12%, não me engano, a última levantamento que foi feito, que não voltou. Mas por que ele voltou para onde aquilo dali não é nem um ponto do CR? Porque ele tem um entendimento que se ele sai, se ele foge, ele vai voltar para aquele lugar e a pena vai o quê? Ser cumprida novamente. Uhum. E o que ele vai ganhar com isso? Ele vai viver foragido, ele não vai ter como se bancar, ele vai fazer como? E o engraçado é que nós, enquanto sociedade, né, sempre, desde sempre, porque teoricamente é algo que a violência sempre vem crescendo, né? Bom, eu já passei dos 40, então. Mas a vida toda a gente sempre escuta a mesma coisa, sempre as mesmas cobranças, sempre a população pedindo, precisa acabar com a violência, enfim, nunca muda o discurso. Anos eleitorais está sempre aí, de 4 anos é sempre, né, a mesma promessa, vamos acabar com a violência. Não muda. Ou seja, ao invés das pessoas estarem pedindo, falar assim,
falar assim, não, gente, agora, então vamos ver se funciona essa lei que já existe? Exatamente. Porque as pessoas querem sempre pedir coisas e, peraí, mas o CR, tá funcionando. Então vamos lutar por mais, em vez de querer ficar agora falando que bandido bom é bandido morto. Entende como a cabeça do povo? E tende a piorar. Eu tento ter esperança, Mas vocês acreditam mas parece que que só está piorando. Mas vocês acreditam que essa ressocialização no Brasil ainda pode melhorar? É o que eu digo. Eu tenho que acreditar para me manter viva, esperançosa e na minha profissão, que um dia isso vai ser... Possa mudar, que a justiça realmente, ela aconteça, mas de forma de que a dignidade humana, para você poder reestruturar mediante algum erro que você cometeu, porque ainda nós somos humanos e nós cometemos muitos erros, que esse erro que você cometeu não volte a se repetir, e você tenha a sua vida de volta mediante a ajuda que a própria sociedade, e entender que a sociedade foi quem que fez isso valer a pena. Então, eu acredito que se eu não acreditar nisso... A sociedade tem que acolher. Acabou. A partir do momento que você, como cidadã, tenha o interesse de se colocar no seu lugar e entender que aquilo ali é um problema seu... Exato. Vai ser cobrado, vai ser resolvido. Agora, se você joga para debaixo do tapete, nunca vai ser resolvido. Porque quem cobra e quem fiscaliza, infelizmente, temos que ser nós. Não vai ser mas aí também, as pessoas também, elas acabam ficando temerosas, né? Porque se nem o Estado consegue resolver, consegue dar... Mas o Estado seguir a lei. Então, aí como que nós, pobres mortais, né? Acaba dando esse temor, né? De você ser vítima também. Então, ele acaba se afastando. Acaba acontecendo isso também, né? O Estado causa o problema, a minha visão, tá? O Estado causa o problema, ele joga todo mundo no fogo, todo mundo. Os profissionais, os juízes, os advogados, as assistentes sociais. Ele é o causador do problema. Aí ele não dá o suporte necessário. E ele ainda, enquanto, novamente, voltando para a política, é o próprio Estado que lava as mãos. E tipo assim, agora a população, 4 anos se passou. O que vocês querem que a gente fale agora? Bandido bom, bandido morto. Então, vamos levantar. Não, agora o que a gente tem? Vai diminuir a violência. Então, é isso que a gente vai falar. E a nossa Constituição vai ficando. E os direitos. Os direitos, ninguém está se importando mais com os direitos do ser humano. Se o seu direito for respeitado, tudo bem. Agora, se é o meu direito que está em jogo, aí já não é seu problema. Já é outra história. Isso que nós nem estamos fazendo um adendo do tipo de crimes que estão envolvidos, porque não existe esse criminoso só em cadeia, tá? Sim. É porque o crime na penitenciária é a pessoa mais vulnerável. Mas aí nós temos vários escândalos que nós estamos recentemente vendo, um atrás do outro, envolvendo membros da Suprema Corte, que são responsáveis, que estão ali, na elite. Que deveriam dar o exemplo. Que deveriam estar ali envolvidos em escândalos. A Carmen Lúcia diz, e eu também acredito, que o exemplo, ele vem de cima. Aí você vê o quão acuados, o quão estão sendo... no sentido de você fingir que não existe. O que aconteceu com o Banco Master, por exemplo, que teve envolvimento de várias pessoas de alto escalão, e aí você volta o quê? A pessoa que está ali na carceragem. Porque ela é o problema da nossa sociedade. O alto escalão não existe. Então, quando você também tem essa questão, fazendo um adendo nisso, de que o Estado que faz isso, e aí a gente precisa da punição, precisa disso... Aí vem essa questão. Porque também existe várias questões envolvendo pessoas que estão ali para fiscalizar e acabam se aproveitando da situação. Exato, porque já faz parte daquilo. Está fazendo parte daquilo. A sociedade, novamente, em sua cultura. No Brasil nada funciona. E você? Existe uma rede para, assim, um exemplo. Se a sociedade tem medo. Mas eu volto a dizer que a lei, ela já existe para ser aplicada e fiscalizada. Porque, assim, após uma pessoa sair da unidade prisional, existe uma rede de apoio que poderia ser mais estruturada.
Então, pessoal, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim com esse bate-papo com as duas profissionais, né, Dani? Mais um assunto aí que vai gerar um pouquinho de polêmica, vai divergir as opiniões. O pessoal, alguns vão falar uma coisa, outra, mas agora chegou a etapa final de vocês, do desafio, que é a martelada. Doutora Caroline, qual a martelada para hoje que você dá? Na sua opinião, o que você gostaria de estar dando uma martelada? Bom, hoje eu digo que nós, como sociedade, precisamos sim acreditar que é possível a questão da ressocialização, porque erros podem ocorrer com qualquer pessoa pode cometer, e desde que exista uma situação em que eu possa reverter essa situação e eu consiga ter um entendimento disso, com a estrutura da vida eu consigo sim ir além. Então eu acredito, espero e tenho esperança, porque senão minha profissão e minha vida seria vazia, de que há sim um mundo a ser melhor mediante a ressocialização dessas pessoas que um dia cometeram um delito, que hoje pagam e precisam aí restabelecer a sua vida. Então hoje a minha martelada é para um sim do futuro. Muito bem. Doutora Aline, com todo esse conhecimento aí para as pessoas que estão nos assistindo, para quem vai a sua martelada? A minha martelada da noite vai para a sociedade em um todo, para que nós venhamos a acreditar e a fiscalizar as leis que já são existentes, que são leis boas, para que a gente nunca desista, que a gente acredite que essas pessoas vão ser ressocializadas, vão voltar inseridas para a sociedade e que a gente não deixe para que outras pessoas resolvam para nós, que nós venhamos a fazer parte de toda essa estrutura, para que seja realmente cumprido o que nós lutamos e batalhamos para que hoje venha a estar elencado como lei. Porque a lei é boa, deve ser aplicada e deve ser fiscalizada por todos nós. Daniela, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença. E a sua martelada hoje vai para quem? Rô, muito obrigada às doutoras. Eu amo de verdade, na verdade, tudo que é voltado, né, pro criminal. Eu sou apaixonada. Ela falou que ela quer ser advogada, tá? Ah, seja bem-vinda na verdade, desde agora. Acabei de fazer o serviço social, agora eu preciso de mais um ano para dar um tempinho aí. Mas quem sabe eu consigo realizar. E a minha martelada, obrigada a todas vocês, foi uma noite maravilhosa. A minha martelada é chamando a atenção novamente para a nossa sociedade brasileira, para que todos entendam que os nossos direitos são garantidos por lei. Não depende da minha opinião, da opinião de quem nos assiste, da opinião do cachorro. É lei. Todos temos os direitos e eles devem ser respeitados. Doutoras, muito obrigado pela presença de vocês, por estar aqui trazendo esses assuntos aqui pra gente, tirando as nossas dúvidas, né? Não somente nossas, né? Mas de todo o público que estará assistindo e vendo, mudando um pouco o conceito, a opinião, pelo tempo de vocês, por estarem aqui, se disponibilizando, falando de um bate-papo diferente, né? Doutora Aline mais séria, olha para ela assim, dá um medo, não dá? É só a cara. Mas muito obrigada por vocês estarem aqui. Ela é mais diretona, né? Ela é mais diretona. Sem meias palavras. E Daniela, muito obrigada eu mais que agradeço, uma vez Rô. por eu que estar aqui muito. dividindo a nossa mesa aqui, onde a verdade senta à mesa. Muito obrigada. E você que nos acompanha aqui no Bate Martelo Podcast, não esquece de ativar o sininho, seguir o nosso canal e para quem ainda não assistiu os outros episódios, não perca. Continue aqui no canal e vem aqui, que hoje mais um episódio está encerrando com essas profissionais. Está encerrada a sessão do Bate Martelo Podcast.